Hoje a gente vai conversar com o Bruno Janella. Ele atua como Head de Engenharia e Arquitetura na Iose Seguros. Bom, muito obrigado por você ter aceitado o convite, Bruno. É um prazer ter você aqui. Você pode se apresentar um pouquinho melhor? Cara, obrigado vocês aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Bruno Janella, eu atuo aí na área de tecnologia tem 13 anos. Já passei por algumas empresas, grande parte do segmento financeiro, atuando muito na área de engenharia e arquitetura. Já fui head de arquitetura em alguns bancos e agora estou como head de engenharia e arquitetura aqui na Iuse Seguros. Primeiro desafio aí em um mercado fora do financeiro. Muito legal. E não podia deixar de apresentar aqui também o Otávio. Fala aí, Otávio. Olá, olá pessoal, meu nome é Otávio Santana, eu sou aquele cara que converte água de código em coco e, e é isso aí, né? Sou time Ivete desde pequenininho, então desculpa aí Claudinha Leite, tá? Boa, boa. Bom, vamos lá. Hoje o nosso papo aqui é sobre Shift Left, Shift Right Testing, né? E logo para começar, eu queria te pedir, Bruno, para você definir aí, né, do teu ponto de vista, como é que você encara Shift Left, Shift Right, qual a definição para você? Boa, vamos lá. Aqui, né, acho que é um conceito que nem todo mundo conhece, né? Mas quando eu começar a explicar, todo mundo vai se encontrar aqui dentro desse conceito de shift left, shift right, né? Então, dentro do ciclo de desenvolvimento, a gente tem ali o nosso lançamento de releases, versões em produção, né? E aí a gente pode levar para o lado shift left ali, que seria a gente vai testar muito, a gente vai ter ciclos regressivos, a gente vai garantir dentro do nosso ciclo de desenvolvimento que a gente passe por processos que levem a gente a ter uma versão com menos bugs em produção e muito estável, né? Só que muitas vezes isso aqui tem seu custo e tem seu tempo também, e acaba que a gente tem um processo mais lento de lançamento de novas versões em produção. Já o Shift Right não é que a gente deixe de testar, mas é que a gente assume alguns riscos ali para ter um ciclo de desenvolvimento um pouco mais rápido, um time to market maior e releases em produção em uma velocidade mais ágil do que o shift left, né? Cada um tem suas características, né? Dá para a gente falar aqui que um vai te garantir um cuidado maior, mais testes e provavelmente menos bugs em produção, o outro lado vai te garantir uma velocidade mais rápida, lançamento de novas versões e um time to market muito maior. E aí aqui acho que a gente bate um papo para discutir um pouquinho de cada lado e tentar absorver o que é bom de cada um deles. Nossa, esse assunto é bem interessante e é sempre legal do podcast que você acaba sempre aprendendo, né? É, um ponto interessante do Shift Left e Shift Right. Eu poderia subentender que o Shift Left seria um peso maior para o desenvolvedor ou time de desenvolvimento e o Shift Right é um peso maior para o time de operações? Cara, eu acho que quando a gente olha ali, com certeza, né? Quando a gente fala de ciclos de teste maior, de processos ali, aonde a gente tem que garantir um pouquinho mais de controle para não entrar bugs em produção, e a gente tem. O desenvolvedor ele sempre gosta, né? Ele vai lá, faz o código dele e tudo mais, e ele já quer pôr em produção. E aí, quando a gente fala que vai passar por um processo um pouco maior, regressivo e mais intenso de qualidade, isso pesa um pouco para o desenvolvedor. Acho que faz parte, ao mesmo tempo que a gente olha o lado do shift right, a gente vai ter uma operação um pouco mais agitada, porque a gente assume alguns riscos e naturalmente alguns bugs podem aparecer em produção. E aí o segredo é como que eu faço para quando aparecer um bug em produção, eu resolver numa tempestividade maior, garantindo que o meu cliente não sinta isso, né? Então o time de operações acaba sendo um pouco mais sobrecarregado. Mas aí tem técnicas, acho que a operação tem que cada vez mais ir para os times de desenvolvimento também, tá? Aí tem um ponto bem interessante que é, na minha visão, né? A gente tem ali, pelo menos eu vejo uma tendência muito grande num passado recente agora, no presente vem acontecendo, de equipes de desenvolvimento cada vez mais assumirem papel de operação no dia a dia ali, né? Então, com isso, se vamos dizer assim, se o time ele faz um shift left, se ele move mais os testes para o lado do desenvolvimento, ou se ele move mais para o lado
da operação, se ele fizer talvez um movimento errado ali, ele pode estar onerando o próprio trabalho que ele está fazendo, né? Então é um ponto ali não é de, vamos dizer assim, o desenvolvimento versus operação, quando compara contra a equipe, mas como que o time consegue se maximizar ou melhorar o máximo possível o ciclo de desenvolvimento por completo ali do software que ele está desenvolvendo. Perfeito. Acho que cada vez mais a gente está vivendo uma cultura DevOps, né? E acho que é difícil você encontrar uma empresa hoje que não tenha, nem que seja um pouquinho de DevOps. A gente sabe que tem aquelas que, putz, ainda tem um silo muito grande entre o Dev e a operação, e outras que não, já estão rodando ali aonde o próprio squad que desenvolve também faz a operação daquilo, né? Que é o Build Run. Então, realmente, você ir para o lado Shift Right não quer dizer que você está transferindo a responsabilidade daqueles bugs de produção para outro time. Na verdade, o seu próprio time ali de desenvolvimento vai ter que parar para resolver aquilo. E aí acho que é onde entra o tal do observability nisso tudo, né? Se eu optar pelo lado do Shift Right, a gente deveria estar preparado para identificar esses bugs e resolver eles o mais rápido possível, né? Então, tem que ter um ambiente monitorado, tem que ter um ambiente ali onde a gente tenha métricas e a gente entenda quando a aplicação começou a apresentar um comportamento um pouquinho fora do padrão, porque já é um indício de alguma coisa acontecendo ali, uma anormalidade no ambiente de produção. Então, acho que de qualquer forma, para você ter uma estratégia de shift right, a gente tem que ter uma cultura DevOps funcionando bem dentro da empresa já. Nossa, bem interessante, né? Porque o grande ponto, né, é que evita aquele clássico problema que nós tínhamos antigamente, né? Ah, não, esse é o problema do outro setor. Aí fala com o outro setor. Aí você vai para aquele setor, ele joga novamente pro original, né? O primeiro que você estava falando. Só que eu tenho um desafio agora, na verdade uma pergunta, que parece ser muito desafiador escolher para qual lado o time pesa, né? Você consegue imaginar em quais situações o time deveria pesar um pouco mais pro shift left ou shift right? Ou, tipo, em que momento, em que situação, ou depende da maturidade do time? Tipo, para onde Cara, ir o que nesse eu acho, marzão aí? assim, eu acho que quando a gente fala de. Eu vou dar um exemplo aqui, primeiro falando de negócio, tá? Quando a gente olha para modelos de negócio onde são startups, normalmente a gente tem sempre uma corrida com vários players, né? Onde o time to market é algo que é importante e faz toda a diferença para escalar a empresa. Às vezes, questão de 1 ou 2 meses, lançar o produto antes do que o concorrente ali, a outra startup que está na corrida também, traz uma vantagem competitiva gigante. E aí, quando a gente fala de time to market e tempo de lançamento de produtos, eu acho que o Shift Right ele está muito na frente, né? Porque às vezes você lançar seu produto, mesmo que você encontre algum bugzinho ali, e você resolver esse bug de forma tempestiva, te coloca à frente do negócio, né? Quando que eu usaria o Shift Left? Quando eu vou dar um exemplo, talvez eu vim do mercado financeiro, né? Mas dentro de banco a gente tem os nossos core banks, né? Que é justamente aonde a gente processa ali pagamento, transferência de dinheiro, né? Muitas funcionalidades ali de conta corrente, que é algo crítico, né? Ninguém quer entrar no seu aplicativo de banco ali e encontrar seu saldo totalmente errado, né? Ou você fazer uma transferência e isso cair na conta de outra pessoa, fazer um pagamento e aquilo descontar 3, 4 vezes da sua conta são coisas críticas. E nesse caso, acho que a gente tem que ter um cuidado maior e o Shift Left acho que é um cenário mais adequado para a gente garantir nossos processos de qualidade e qualquer mínimo bug em um sistema de core bank se torna algo muito crítico e até para a imagem da empresa, né? Então, para mim, a gente tem que saber balancear o que é um sistema muito crítico, que qualquer bug poderia ter uma consequência grave ali para a imagem da empresa e até para o usuário, versus um cenário onde eu tenho time to market, que eu vou lançar uma funcionalidade e às vezes encontrar um ou outro bugzinho em produção não é algo tão crítico. Dá tempo de eu resolver aquele bug de forma tempestiva e ainda sair na frente do mercado, né?
Então eu vejo muito dessa forma, tá? Muito cenário de negócio e criticidade dos sistemas que a gente está falando aqui. Hum. Ma- 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 Interessante. Pode falar. vai lá, vai lá. E existe algum cenário em cima do muro ou indeciso que consiga fazer uma junção híbrida aí dos casos? Tipo, tô com uma empresa agora, ou a cultura DevOps está começando a emplacar aqui na minha empresa. Eu tenho que já começar a escolher um shift left, shift right, eu posso partir no meio para depois ir evoluindo. O Olha, eu que acho você que acha nesse caso? vamos supor que você pegue um cenário que você está montando um time todo novo, né? Então você vai escalar isso. O time ainda não tem conhecimento, ele não tem ainda métricas para saber se o produto dele está bem ou está mal em produção. É um time que está começando agora, né? Então, nesse caso, é melhor você ir para uma estratégia shift left e ter um pouquinho mais de cuidado nas suas releases em produção. Agora, putz, sua empresa já está ali, está com uma cultura DevOps mais madura, está com um time que conhece bem a aplicação, tem um pouco mais de segurança, já tem as métricas. E acho que o principal de tudo, né? Tem observability para garantir que vai encontrar um bug se ele acontecer. Nesse caso, a gente já poderia arriscar um shift right e sair muito na frente ali em questão de tempo de lançamento de releases, né? Agora, quando a gente fala de core bank, que nem eu comentei, que a gente está falando de transferência entre contas, pagamento, eu acho que independente da maturidade do time, o shift right ele continua sendo arriscado, né? Porque se um bug acontecer em produção, a gente está mexendo com a imagem da empresa. Então, acho que o principal fator é, primeiro, maturidade do seu time, segundo, uma cultura DevOps com observabilidade legal, e terceiro, entender a criticidade do seu sistema. Quando que um bug se torna algo extremamente crítico? Ou quanto é. E aí a gente vai acabar entrando no SRE de falar um pouco de error budget, né? SLO, SLI ali, porque se você tem um sistema muito crítico, seu error budget é baixo, né? Se você tem um sistema um pouquinho menos crítico, seu error budget já é um pouquinho maior, você tem SLOs e SLIs ali um pouco mais flexíveis. E aí, quando a gente fala de error budget, SLO, SLI, eu acho que isso aqui pode ser um direcionador bem legal também, né? Quando você tem uma cultura de SRE bem disseminada dentro da empresa, normalmente você tem essa métrica de error budget para praticamente cada um dos seus times ali, squads, né? E aí você fala, meu error budget já estourou, esquece o shift right, você vai ter que virar sua chavinha ali e ficar no shift left até que você tenha aquele error budget novamente, né? Agora não, putz, eu fiz um monte de release bem sucedida, tal, eu tô com um error budget legal ainda. Acho que é o momento de você arriscar e ter um time to market um pouco maior, tá? Eu achei bem interessante esse ponto que você trouxe, porque isso mostra que não se trata de talvez fazer uma decisão e se de você, né, ir mais para a esquerda ou mais para a direita e se manter naquela decisão indefinidamente. Se trata de você entender o contexto ali, em que momento você vai jogar para um lado e vai jogar para o outro. Eu acho que isso é bem interessante. E um outro que eu queria até tirar dúvida contigo é se quando a gente pensa em shift left, shift right, isso é dependente também do contexto, no sentido de que em alguns casos, dependendo da criticidade da aplicação, faz sentido você talvez ser mais severo em ambos os lados e implementar talvez um monitoramento maior ali em produção e tal, e também investir mais em testes ali próximos do desenvolvimento, teste unitário, teste de integração. Tipo, é isso mesmo, não é? Cara, eu acho que sim. Acho que quando a gente fala que, né, eu acabei de comentar um pouquinho de SLO, SLI, né, e error budget do SRE. Quando você identifica que você tem um sistema que você praticamente não pode ter falha, provavelmente seu error budget ele vai ser bem baixo ali, né? E quando você tem um error budget muito baixo, você tem que garantir de todas as formas que você puder que você não coloque nenhum bug em produção e que você também cuide para que não tenha disponibilidades ali. E aí eu acho que sim, faz sentido, primeiro, você investir o máximo em testes, processos de qualidade que garantam que aquela sua versão foi super testada e ter uma chance baixa de subir um bug para produção, ao mesmo tempo que você tem que investir em observability para estar o tempo todo monitorando aquilo e qualquer mínimo desvio você consiga atuar de forma rápida, né? E aí você vai estar conseguindo respeitar ali
os seus SLOs e SLIs para o seu produto, para suas aplicações. E aí, quando você tem algo não tão crítico, aí você consegue já ter um error budget um pouco maior e, em determinados momentos, ir para o lado do shift right ali, tendo um processo mais flexível, tendo uma cultura de assumir alguns riscos um pouquinho maior. Boa. E só para levantar alguns pontos aqui, que talvez ainda porventura podem não estar claros, né, para quem estiver ouvindo a gente, queria dar alguns exemplos aqui, né, de pontos que a gente considera ali como testes, vamos dizer assim, num ambiente de pós-produção ou próximo de produção, vamos colocar assim. Então, alguns exemplos aqui. Quando a gente faz o famoso Canary Deployment, né, que é basicamente um deploy onde a gente coloca uma versão nova em produção, mas ela fica acessível somente para uma pequena parcela dos usuários e ela vai crescendo ali o percentual conforme a gente vai se sentindo mais confortável, mas enfim, essa mudança é gradual, vamos colocar assim. Então, o Canary Deployment é uma forma de a gente testar em produção, se der errado, a gente, beleza, pequena parte dos usuários foi afetada, a gente vai lá e de alguma forma tira isso de produção e tal, faz, enfim, rollback, alguma coisa assim, mas a gente não vai afetar a base inteira. Então, essa é uma estratégia de testar em produção. Uma outra também é bastante famosa, é a Nightly, né? Eu não sei se esse é o nome mais genérico, mas enfim, é aquela onde a gente diariamente lança uma versão nova, naturalmente poucos usuários usam aquilo, se eles tiverem problema, pelo menos vai ser uma parcela pequena dos usuários, então não é algo tão problemático assim. Então é uma forma de testar em produção, né, sem a necessidade de talvez rodar uma rotina automatizada de teste. Então é uma forma interessante. Uma outra, também muito interessante e muito comum, é a Feature Toggle, que é aquela onde a gente tem uma funcionalidade e a gente liga para uma certa uma certa quantidade de usuários ali. Ela é semelhante ao Canary Deployment, mas talvez um pouco mais manual, no sentido de que normalmente Product Managers vão ter acesso e tal. Então, isso é bem comum, especialmente em redes sociais, quando vão adicionar alguma funcionalidade e tal. Então, algumas pessoas veem aquela funcionalidade, outras não veem, e ela vai fazendo rollout bem aos pouquinhos, assim, né, conforme as coisas vão funcionando. Então, também é uma forma de testar em produção. Tem o A/B testing também, bem famoso esse, né? Fazer testar bem, então tem, nesse caso, 2 versões, mas pode também ter diversas versões ali que estão sendo testadas ao mesmo tempo. Tem a famosa técnica também de Chaos Engineering, né, que é, de alguma forma, bombardear a produção ou tirar algum sistema do ar ou enfim, algum serviço do ar ali para ver o que acontece com a aplicação, se ela consegue se recuperar e tal. Então, o Netflix ficou bem famoso com esse Chaos Engineering. E uma outra também, aí já puxando para o lado de deploy ali, né, que é o Blue-Green Deployment, que é quando a gente vai subir uma versão nova, a gente até vai subir para todos os usuários, porém a gente vai subindo conforme a antiga ela vai caindo. Então é uma forma da gente testar ali, né? Se a gente tiver algum problema nesse deploy, a gente vai perceber logo de cara e a gente tem tempo para desfazer esse deploy. Então são algumas, né, estratégias ali que a gente tem. Essa, enfim, imagino que tenha um monte de outros ainda, mas essas são algumas bem comuns assim, que a gente encontra que são estratégias bem interessantes ali da gente conseguir testar num ambiente mais ali de pré-produção, vamos colocar assim, quando a gente está subindo alguma coisa para produção, para ver se a coisa realmente está rolando ali bem, está funcionando e a gente realmente deveria manter aquela aplicação no ar. Cara, você puxou um tema super importante, né? A gente falou bastante aqui de observability, né? Então, putz, eu quero ir pro lado shift right. Eu sei que eu vou ter um risco maior, estou assumindo aqui que eu posso ter um bug em produção. E aí a gente investe em observability para que eu encontre esses bugs em produção mais rapidamente. Mas também tem todo o lado de continuous delivery que você comentou agora, né? Então, quando a gente fala ali dos nossas esteiras que levam a aplicação até produção, a gente pode ter várias estratégias de deploy que também mitigam muito os riscos, né? Então eu falo assim, putz, eu estou aqui correndo um risco maior que eu posso pôr um bug em produção para eu ter uma velocidade de release mais rápida. Legal, mas com as estratégias de deploy a gente consegue garantir testes direto em produção para um determinado público e às vezes eu já vi isso acontecer, já fiz em outros lugares. Esse público pode ser funcionários da própria empresa, né? Então, a gente pode falar assim, eu vou ter um beta tester aqui do meu Canary Deploy, e aí esse Canary Deploy com observability, esses beta testers usando ali durante um dia, a gente monitorando, identificando, e com isso você começa a entrar num fluxo de shift right, onde você assume riscos,
mas com um controle muito maior sobre esses riscos que você está assumindo, né? E aí acho que você junta o melhor da cultura DevOps, que é eu vou entregar rápido, eu vou entregar com agilidade, eu vou ter um lead time baixo, ao mesmo tempo que eu vou ter um MTTR super baixo também. Se alguma coisa acontecer em produção, eu vou pegar e eu vou resolver aquilo o mais rápido possível. E aí eu acho que agora a gente começou a falar aqui de formas de você ir para o Shift Right, que acho que é o que a maioria das empresas está buscando hoje. Que é um ponto bem interessante, né? Tem um também que virou uma espécie de lenda, né? Várias empresas falam que utilizam, que é o Hypothesis Driven Development, né? Ou Hypothesis Driven, que é basicamente eu tentar fazer o deploy e o deploy ser automatizado a partir de métricas. Então ele consegue aumentar o número de usuários daquele deploy ou diminuir ou até zerar de acordo com métricas de negócio, implicando sucesso ou insucesso da aplicação, né? Então a gente já começa a falar de um nível bastante legal, né? Que é, vamos colocar em produção e adaptar o mais rápido possível, porém levando em consideração a realidade que pode existir bugs. E cara, já vem aquela pergunta, né? Como tratar esses bugs, como monitorar esse tipo de coisa, né? Como saber? Você falou muito desse erro budget, mas como definir isso para o meu negócio, né? Eu como Staff Plus, eu como Head, como identifico isso junto com o meu cliente ou com o meu PM, esse tipo de coisa? Eu acho que SLIs, SLOs e erro e budget é algo que você sempre vai definir junto com o time de produto ou negócios, né? Dificilmente tecnologia vai ter o poder ali de falar o quanto um produto pode ficar disponível ou indisponível, quanto ele pode ter bugs e afetar o cliente, né? Então, dos lugares que eu passei, isso eu sempre defini junto com o time de produtos para ter uma visão até do quanto aquilo está impactando o negócio quando ficar fora, né? Então, sei lá, 2 horas de uma aplicação aqui indisponível ou com bug crítico para o cliente da empresa, o quanto isso está impactando, o quanto pode ou não pode acontecer, né? Então, o segredo acho que é definir isso junto com o time de negócios e produtos, deixar bem claro, né? Dar transparência para o time ali, para a empresa, dessas métricas e aliado a isso, ir para uma estratégia de shift right com todos os controles possíveis que a gente comentou aqui, né? Então ter uma observabilidade forte, ter padrões de deploy ali, né? E adotar deploys mais controlados e com isso ter uma velocidade de negócio alinhado com todos os riscos que você tem ali no seu error budget. Né? Um ponto que eu acho até legal mencionar é que quando a gente fala de. E vocês podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas quando a gente fala de shift left, a gente talvez esteja falando ali de testes que de alguma forma têm um resultado, de maneira geral, booleano, né? Então, ou o teste passa, ou o teste não passa, ou o teste falha. Agora, quando a gente se aproxima do ambiente de produção e a coisa está rodando lá em produção, talvez a definição de bug ela até mude, né? Porque enquanto antes o bug era algo binário, em produção, imagina que a gente tenha, sei lá, um endpoint ali que ele responde, vamos dizer assim, P90 dele é 100 milissegundos e para a gente isso é aceitável. Agora, se ele passa, o P90 dele passa para 150 milissegundos, pô, mas isso é aceitável ou não é? Aí, quer dizer, já não é mais uma definição binária ali, né? Já é algo que é uma aplicação talvez que já esteja degradando e até que ponto essa degradação é algo que pode ser encarado como saudável ou não. Então, eu acho que é importante ter isso em mente, porque a gente foge daquela coisa de certo ou errado. Não tem certo ou errado. Tem talvez o que a gente considera como saudável de acordo com quem está consumindo o nosso serviço, de acordo com qual é o propósito do nosso serviço ali. Então, eu acho legal mencionar isso, porque tira da cabeça da galera de que, enfim, certo, errado e tal. É interessante mencionar esse ponto. Não, eu acho que o ponto legal é o lance do negócio, né? Que foi mencionado. Porque pensa bem, não necessariamente eu posso implementar o meu recurso corretamente. Mas pode ser uma teoria que o time de produtos validou e não deu certo, né? Ou diminuiu vendas, diminuiu o meu sucesso. Então essa acessibilidade para o meu negócio, essa observabilidade até em termos de negócio,
é um case, né? Porque se eu olhar apenas para erro, eu perco o foco, né? De repente, implementar o One Click Buy funcione para um determinado cliente, mas de repente para o meu não funcione. Uhum. E por aí vai, né? E Bruno, já fica essa pergunta, né? Como você correlaciona aí esse sucesso ou insucesso do deploy? Como você observa, sobretudo, o impacto no negócio também, né? Não apenas em erro de uma Cara, aplicação. quando a gente monitora o negócio aqui, a gente tem muita questão do funil, né? Então a gente tagueia todo o sistema, a gente entende ali o funil do negócio, o quanto está dando certo, o quanto está dando errado, e aí vem um pouco do que o Edu comentou aqui, que é testes AB. O tempo todo a gente faz teste AB para identificar se uma estratégia de negócio ali, aí não estou nem falando mais de bug, que nem você comentou, mas estou falando de mexermos em um fluxo do usuário. Deu certo ou não deu certo? Isso está ajudando a gente a vender mais ou a vender menos, a captar mais cliente ou a captar menos. Então, o teste AB ele é super legal nesse sentido. E um outro ponto que eu queria ver contigo é o seguinte, Bruno. Pensa que a gente, talvez, enfim, quem tá ouvindo a gente tem uma equipe que está bastante focada no Shift Left ali, né? Então tá fazendo bastante teste de unidade, teste de integração ali, bem próximos da aplicação, e queira começar a se aventurar, enfim, a ter algum monitoramento ali e tal. O que você considera como, vamos dizer assim, o mínimo que a pessoa deve ter de monitoramento para ela, enfim, se ela estivesse começando hoje, né? Qual seria o mínimo ali que você colocaria de monitoramento numa equipe? Num cenário onde a aplicação não fosse tão crítica assim em produção. Cara, eu acho que assim, e aí talvez eu puxe até um pouco pro Shift Left, apesar de tudo, né? Porque a gente pode falar assim, e aí trazendo uma outra perspectiva aqui. Quando a gente fala de Shift Left, a gente está falando de testar tudo, fazer um regressivo legal, garantir. Antes de eu levar aquela release para produção, que eu não tenha nenhum bug, né? E aí a gente pode ter dois caminhos, né? Um é testar tudo manual e ter um ciclo gigantesco de desenvolvimento, que acho que é o que a gente muito discute aqui, fala, o Shift Left vai me trazer um time to market menor, o Shift Right me faz entregar mais em produção, assumindo alguns riscos. Mas e se a gente tivesse uma estratégia de criar automação de todo o regressivo? De investir em teste unitário automatizado? Será que eu não conseguiria entregar num time to market legal? Seguindo todo o meu ciclo de teste que eu tenho lá no Shift Left? Talvez sim, né? Então acho que esse já é a primeira automação que eu sempre falo que é legal de fazer, né? Invista em testes automatizados, seja ele TDD ou BDD. Né? TDD muito no sentido de garantir ali a aplicação e o código, né? Mas BDD no sentido de eu garantir o meu regressivo de forma automatizada. Muitas empresas estão nessa jornada aí de automatizar a parte do BDD, que é o comportamental e integrado, né? Que é onde você consegue pegar os erros de forma mais assertiva. Então, acho que a primeira dica é invista nesses dois tipos de teste, só que de forma automatizada. E aí, indo para o lado do observability, eu acho que é importante a gente ter o lado do tracing, né? Rastreabilidade com logs. Então, investir em logs e que esses logs, de preferência, sejam em uma ferramenta centralizada. Vou dar um exemplo aqui de um ELK, tá? Poderia ser outro. Que invista também em um APM, que é para você conseguir entender o comportamento que a sua aplicação está tendo e as integrações entre os componentes também, né? Então a gente tem vários APMs hoje de mercado. Tem Datadog, tem Dynatrace, tem AppDynamics, tem alguns open source também, como o Kiali, tem o da AWS que é o X-Ray, tem mais alguns. Acho que é legal investir. E aí, só você ter o APM não te garante que você está monitorando, né? Aí acho que vale a pena a gente ir ali naqueles conceitos do Google do Four Golden Signals, né? Que é quais são os sinais que eu deveria estar monitorando da minha aplicação. E aí ele fala muito sobre a latência na comunicação, sobre o número total de requests que a gente tem, né? Putz, se o número de requests cair muito, tem algo errado, né? A gente monitorar um pouco dos erros, né? O error rate, então, putz, eu estou tendo muito erro 500, meus clientes estão tomando muito erro nas APIs, e
a parte de CPU, memória, que seria monitorar mais a infra para identificar se tem algum problema ali. Então, você tendo um APM monitorando esses 4 sinais da aplicação, você tendo uma rastreabilidade de log, você investindo em testes unitários e de comportamento automatizado, e aí eu vou unir isso ao que o Otávio comentou, né? Como que eu monitoro também em nível de negócio? Taguear as minhas aplicações, montar um funil ali do negócio e identificar caso a gente tenha ali algum desvio. Então, na minha visão, acho que fazendo isso aqui a gente consegue ter um caminho super legal pro Shift Right, tá? E eu acho bem legal você mencionar esse último ponto agora, né? Esse de taguear ali, enfim, atuar num funil. Porque eu já trabalhei numa empresa de e-commerce e lá é uma das principais métricas que todo mundo ficava de olho, assim, ficava numa TV para todo mundo ter acesso mesmo, era a de quantidade de pedidos por minuto. Porque a gente já sabia que se a quantidade de pedidos diminuísse, alguma coisa tinha acontecido, a gente precisava atuar, né? Então, não precisava olhar para a memória, a CPU, não precisava olhar para num primeiro momento, né, para logs, para encontrar problemas. A gente via na quantidade de pedidos. Então, era uma métrica de negócio, né? Eu acho bem interessante isso, né? De olhar para o negócio, para a métrica do negócio, para entender se o negócio como um todo está funcionando, e não olhar primeiro para uma métrica de tecnologia, apesar delas serem importantes também. Sim, isso é bem interessante. Eu também tive experiência de trabalhar com vários produtos que tinham esse dashboard, né? Agora com online não deu mais certo, né? Mas é uma experiência muito legal esse alinhamento com o produto em si, né? A tecnologia com o produto, você vê na ponta a ponta. Isso mostra como nós, engenheiros, evoluímos nesse conceito, né? Porque o DD era um conceito muito abstrato, longe, distante, e agora a gente evoluiu. Não é apenas o código que tem um negócio embutido com linguagem ubíqua, né? Agora são as métricas, são os deploys que estão ali amarrados. Posso usar até falar acoplado ao nosso negócio, né? E o ponto legal que o Bruno falou foram esses tais pirâmides de teste, né? Então tem um pouco de unidade, integração, e já tem até uma curiosidade de pergunta, né? Como você consegue ali orientar o time, guiar o time para ter essa maturidade de cultura de teste e qualidade? Mas acho que quando a gente fala aqui da pirâmide de teste, principalmente garantir essa pirâmide de teste de forma automatizada, aí eu acho que entra nas boas práticas da engenharia, né? No sentido de a gente tem que criar uma cultura de automação de teste. A automação de teste tem que ser feita junto com a entrega do código, onde você está entregando a feature ali, né? Então, quando a gente olha para o definition of done da sua história ali, né? Falando do ágil aqui, deveria contemplar testes de unidade e também testes de integração, né? E aí é uma cultura que, de novo, você tem que estar junto com o produto. E aí isso remete a gente até um pouco do shift left, né? Porque a gente sabe que criar testes unitários de forma automatizada leva tempo, né? Quem nunca foi dev ali, né? E sabe que você vai construir uma nova feature, leva 4 horas, sei lá. E às vezes você vai construir seus testes unitários e leva mais 4. Porque tem a complexidade para se construir, né? Então isso tem que estar bem alinhado também com a estratégia da empresa de lançamentos de produto. E aí, isso estando bem alinhado, acho que tem que fazer parte do definition of done, só sobe a feature para produção se também tiver sido feita a automação dos testes, né? E aí a gente volta para o mesmo dilema do shift left e shift right, né? Quero gastar esse tempo construindo automação ou quero arriscar e lançar meu produto ali em produção de forma mais rápida sem teste automatizado? Então são todas decisões que você tem que tomar baseado em time to market e o quanto você quer assumir riscos no seu ambiente produtivo. Agora, a minha recomendação até como engenharia é, putz, vamos fazer teste automatizado para que você consiga cada vez mais entrar na sua cultura DevOps com segurança e que você lance versões em produção reduzindo o máximo possível o seu risco ali, só que garantindo velocidade dentro de um pipeline, né? Uhum. E eu lembrei aqui eu não sei se eu posso chamar de framework, mas enfim,
eu vou chamar aqui de qualquer forma, né, do framework 3x do Kent Beck, né, que ele meio que talvez tenha descoberto, enfim, eu não sei qual palavra eu uso também para designar isso, mas meio que ele quando ele trabalhou no Facebook, ele comenta que ele percebeu que algumas equipes não faziam testes automatizados. Ele achou aquilo muito estranho, até pelo histórico dele, né? Enfim, esperado que, cara, eu trabalhei muito com isso, eu sei que teste funciona. Então, por que o pessoal aqui não usa teste? Daí o que ele percebeu foi que tinham muitos times trabalhando talvez em funcionalidades ali inovadoras ou produtos inovadores e que era uma coisa tão fora da curva, era tão experimento assim, né? Pô, vamos testar para ver se tem se funciona isso de alguma forma, né? Com o público que, como era um experimento muito grande, muito grande no sentido de estar testando algo muito diferente, não faz sentido, no primeiro momento, a gente fazer testes automatizados, porque a maior parte do que a gente fizer, a gente vai jogar no lixo mesmo, a gente vai errar. Porque é assim, inovação é assim, né? Muita coisa a gente acaba perdendo. Então, nesse caso, não faz sentido fazer teste. Então, as equipes não faziam teste. Agora, se a aplicação, vamos dizer, se aquela funcionalidade ou aquele produto estava sendo desenvolvido tivesse um relativo sucesso e fosse necessário escalar ele, enfim, para um nível, enfim, do volume total de usuários da aplicação e tal, vamos pensar no Instagram, no Facebook, se fosse necessário fazer isso, aí sim, nesse caso, a aplicação precisaria ter uma confiabilidade melhor em relação a como que a gente vai garantir ou tentar minimizar o máximo possível a incidência de teste, porque uma vez que elas estiverem em produção, se elas quebrarem por qualquer motivo, vamos dizer assim, o problema vai ser muito grande, porque a gente está falando de muitos e muitos milhões de usuários ali, o que pode afetar, inclusive, não só a reputação da empresa, mas pode afetar a grana que entra na empresa, né? Porque se talvez alguma parte ali, enfim, para de funcionar e tal, alguma parte que traz dinheiro para a empresa, então é muito importante a gente ter algum teste ali que minimize as chances de a gente colocar falha em produção, né? Obviamente, dá para aliar isso com algumas estratégias ali também, de fazer rollout aos poucos e tal, mas ainda assim é importante a gente ter boa parte da aplicação coberta por teste para tentar evitar que novas funcionalidades ou modificações ali no software faça entrar teste em produção. Então, acho bem legal mencionar isso, porque às vezes depende muito do momento ali, né? Então, cara, se eu estou experimentando alguma coisa aqui, talvez é só uma POC, alguma coisa que só alguns usuários vão ter acesso, pô, posso começar sem testes mesmo, não tem problema, e depois se a gente validar a ideia e de fato for botar em produção isso aqui, e todos os clientes forem ter acesso, aí sim, eu vou criar uma rotina de teste, vou criar os testes automatizados ali, né? Unitário, integração, o que fizer sentido naquele contexto, né? Para ter uma confiabilidade melhor no momento de subida, e especialmente depois, né, quando a gente vier alterar, enfim, aquele software ou algo que toca naquele software para evitar ter problema em produção. Cara, esse é um baita desafio. Eu confesso que eu não sou um ser tão evoluído assim de colocar código em produção sem nenhum teste, tá? O que eu geralmente faço e recomendo, cara, tá com pressa, coloca, sempre visando a pirâmide, né? Coloca o teste mais barato e rápido que é o de unidade, né? Então garante pelo menos o mínimo de teste lá de unidade. Hoje em dia qualquer linguagem tem e é bem rápido, né? Java tem um JUnit, junto com Kotlin, e no final o JavaScript tem um dele, o Go tem um dele, já são relativamente bem rápidos. E garante um pouco de documentação também, sabe? Eu não consigo imaginar você, não sei se é coragem, né? Assim, colocar um código sem nenhuma documentação, sem nenhum teste lá em produção, são muitas variáveis, né? E como saber se não repetiu o código, se não repetiu o erro e por aí vai. É uma evolução de pessoa muito grande, cara. Confesso que não consigo. Que eu acho aqui, né, sobre esse tema? Acho que vai remeter a gente a de novo ter o alinhamento maior com o produto e com o negócio, né? E de novo é o nosso erro budget. Porque realmente, às vezes você pode estar trabalhando em um MVP, que é uma ideia que, putz, ninguém tem certeza se aquilo vai dar certo ou não, mas querem experimentar e vão começar experimentando com um público super reduzido, sei lá, familiares dos funcionários da empresa. Então, a gente tem uma margem para risco mais alta, ao mesmo tempo que a gente quer lançar isso para validar a ideia também com agilidade, né? E aí é um alinhamento com o negócio, né? Qual que é o error budget que eu tenho? Putz, meu error budget é de 50%. Então, mas o quanto é importante a velocidade e o time to market? Pode ser que tenha uma importância grande. E aí acho que esse alinhamento aí direciona o time para algumas decisões como essas, né? Do tipo, putz, vamos fazer um MVP, vamos subir às vezes sem teste, mas vamos colocar uma observabilidade ali na ponta.
para se tiver algum erro a gente pegar rápido, corrigir e subir uma nova versão. Então acho que o alinhamento junto com o time de produtos, aliado ali a uma estratégia shift right, acho que faz toda a diferença. Eu acho que aqui vale mencionar que essa escolha, ela precisa ser o mais intencional possível, porque talvez o maior problema é que a pessoa faça o shift left ou faça o shift right, mas meio que por intuição ou porque ela sempre fez daquele jeito. Eu acho que não, né? Acho que talvez esse seja o grande problema. Se ela intencionalmente não adicionar teste ali, ou se ela intencionalmente não monitorar alguma coisa em produção, enfim, ou não adicionar alguma etapa ali que talvez seja importante num cenário comum, que ela pelo menos faça isso sabendo os riscos que ela está correndo, para conseguir medir e usar isso para tomar decisões ali, né? Acho que o pior cenário é justamente fazer porque, enfim, só porque sim ou porque alguém mandou. E, galera, como é que a gente alinha esse lado técnico e esse lado negócio, né? Porque naturalmente o produto sempre vai querer o negócio para ontem, né? E por mais que o risco seja reduzido, né? Por mais que sejam nossos parentes e tal, se minha mãe pegar um aplicativo e de cara de vários bugs, também perde a credibilidade com ela, por mais que ela seja minha mãe. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente alinha a expectativa técnica com o produto? Nesse sentido. Olha, eu acho que aqui a gente tem uma cultura muito forte do papel do tech lead, né? Eu sempre falei isso aqui na maioria dos lugares que eu passei. O tech lead, na minha opinião, ele é um dos papéis mais importantes dentro da squad. Ele vai estar ali junto com o time de produtos o tempo todo. E ele também tem que ter aquele lado de engenharia dele, né? Então ele faz gestão de débito técnico, né? E isso é importante. Ele consegue levar um pouco dos riscos, e aí não de negócio, mas dos riscos técnicos para o time de produto, e ele tem que fazer essa negociação tentando garantir o máximo que ele puder da engenharia, mesmo com todas as vontades do lado de produto, que a gente sabe como é que é, né? Sempre entregar mais rápido, entregar o MVP do MVP do MVP, eu já escutei falar isso aí, 3 MVP seguidos. Então, acho que o Tech Lead a gente tem que ter uma cultura forte nesse papel, tá? E direcionar bem essa comunicação junto com o time de produto. Aqui eu acho que o perigo é a gente ter, vamos colocar assim, uma pessoa que é guardiã da tecnologia, outra pessoa é guardiã do produto. Quando a gente pelo menos fala dessa forma, é natural que elas olhem muito para o seu lado. Então a pessoa de produto vai olhar muito para o produto, a pessoa de tecnologia olha muito para a tecnologia, e elas vão entrar em embate ali frequente, né? Não que elas não devam guardar, enfim, produto ou tecnologia, mas sim que talvez, pelo menos na minha opinião, né, uma visão ali mais de colaboração, entender os riscos que estão em jogo para tomar uma decisão melhor é algo mais interessante ali, né? Então a pessoa que aqui está na posição de tech lead, a pessoa colocar claramente que se a gente pode fazer dessa forma, vai sair mais rápido, mas os riscos são esses, né? Então o risco de talvez o desenvolvimento ficar mais lento no futuro, talvez o risco da gente ter problemas em produção quando a gente subir, da gente perder até a credibilidade ali, enfim, por algo que vem acontecer, o problema de perder dados, enfim, problema de não conseguir sincronizar os dados, enfim, da forma como deveria ser sincronizado, por aí vai. Então, colocar os riscos na mesa, para mim, é o ponto mais interessante aqui, né? Porque é isso que vai permitir com que as pessoas entendam onde que elas estão entrando para conseguirem tomar a solução, a decisão ali mais adequada para aquele contexto específico. Pelo menos essa é a minha visão. Cara, perfeito. E acho que é isso, e muitas vezes vai existir um conflito ainda entre Tech Lead e Product Manager, ali dentro da squad, né? E aí eu acho que vai muito da estratégia a estratégia e a cultura da empresa, né? O quanto tecnologia também é protagonista, o quanto tecnologia também é reconhecida como um pilar da empresa, o quanto tecnologia é reconhecida como uma área que está ao lado do negócio, né? E não embaixo do negócio, com o negócio normalmente determinando a forma como a tecnologia deveria trabalhar. E aí eu acho que é um assunto muito mais amplo, né? Que é uma cultura que precisa ser criada, onde tecnologia é protagonista dentro da empresa. E aí sim, cara, o tech lead tem que estar de igual para igual com a pessoa de produto. E aí ele estando de igual para igual, aí sim acontecer essas discussões
aonde o lado da engenharia é valorizado, né? E também é escutado ao mesmo tempo que, lógico, a engenharia também vai escutar o produto, porque tem hora que faz sentido a gente ir para shift left, hora que faz sentido ir para shift right, e o time to market é um fator com certeza de decisão aí. Uhum. Sim, sim, cara. E essa maturidade é bem interessante, né? E a gente tá vendo isso até mesmo no mercado brasileiro, né? Então eu lembro que a Forbes em 2011 lançou aquele artigo que meio que silenciou muitos executivos na época, né? Porque sempre se falava, ah, não, uma empresa não é tecnologia, então tecnologia não é importante. Em 2011 a Forbes falou, né? Eis que toda empresa é uma empresa de tecnologia. E a gente foi evoluindo, né? Então, em 2015, se eu não me engano, a CEO Network falou, né? Que toda empresa é empresa de dados. E em 2019, não foi coach, não foi cloud innovation, foi a pandemia que acelerou várias coisas e o CMMI falou, né? Agora não tem jeito, cara. Todo negócio, não mais toda empresa, todo negócio está correlacionado direto ou indiretamente com o software. Então, essa visão estratégica de tecnologia nas integrações e tal, parcerias, integração com o mundo todo, é o que eu acho difícil voltar atrás. E essa maturidade, como você falou, né, de entender e correlacionar tecnologia, produto, negócio, impacto, velocidade, destreza, produtividade, segurança, credibilidade, power brand e todos esses milhões de buzzwords que eu poderia falar aqui por horas, é um baita de um desafio. Ter essa maturidade de relacionar tudo isso em uma casinha, botar pessoas para olhar cada um no seu aspecto e chegar em um consenso, é um baita de um desafio. Com certeza. Daí, Bruno, eu queria te fazer a seguinte pergunta, cara. Imagina que a gente vai ter ali alguma equipe. Vamos imaginar que a equipe da pessoa que está ouvindo a gente nesse momento, né? Então, ela está pensando ali talvez em fazer um shift right e tal, ou talvez um shift left. Daí eu queria entender, do teu ponto de vista, quais são os erros mais prováveis ali dessa equipe cometer, ou dessa pessoa cometer, quando ela for fazer o shift, seja para um lado ou seja para o outro, né? O que você imagina ali que ela pode cometer e como é que ela consegue evitar esses problemas? Tá, acho que o primeiro erro, e aí eu acho bem legal o negócio que eu li, que é, por mais que você invista em shift left, você ainda vai ter bugs em produção. Então não importa, você pode fazer um ciclo de desenvolvimento buscando a maior qualidade do mundo, você pode fazer testes regressivos, testes unitários, testes automatizados, pode fazer beta tester e mais N iniciativas visando não ter bugs em produção, você ainda assim vai ter bugs em produção. Então, acho que você escolher o caminho shift left, não investir em observability, acho que é um erro que as pessoas têm que tomar cuidado ali para não cometer, né? E eu acho que, olhando o lado shift right, você escolher esse lado de shift right sem estar muito alinhado com o time de produtos é outro erro comum que acontece, né? Então, muitas vezes a TI às vezes escolhe para o lado shift right, vamos para a produção, vamos entregar logo, mas sem transmitir os riscos para o time de produto. Putz, quando dá problema lá na frente, o time de produtos, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Então, acho que esse é outro erro comum. E também acho que você escolheu o lado shift right e não investir em testes automatizados, tá? Para você garantir cada vez mais que você está do lado do shift right com velocidade, lançando versões em produção a todo tempo, só que também rodando teste ali no seu CD. Então, na minha opinião, esses são os erros mais comuns aqui. Uhum. Boa. E aí eu queria saber de você também, Otávio. Na tua experiência e tal, nos times que você já participa hoje ainda, né? Queria saber a tua visão, inclusive, né? Para qual lado você pende mais hoje em dia e por que você pende mais para esse lado? Olha, cara, é um bom desafio, tá?
eu tendo a pender mais pro lado dev, né? Então, assim, puxar mais para qualidade de teste, design e tal. Isso, até porque meu background foi muito ligado a projeto de open source. Então, naturalmente, né, como você faz frameworks, linguagens, essa credibilidade é um negócio muito pesado. Então, falhar uma, duas, três vezes é muito ruim. Então, às vezes a gente pende para um design mais forte, né, cobertura de teste mais forte, até porque, como é open source, a gente tem um sonho de que mais pessoas contribuam. E é natural que as pessoas contribuam quando o código é mais legível, quando tem uma documentação mais fácil. Então, assim, a gente sempre pende mais para design código, ou seja, o, o lado esquerdo da força, certo? Uhum. Shift left. Exatamente. E aqui eu vou dar a minha visão também, né? Obviamente isso definitivamente não é o veredito, até pelo papo aqui dá pra gente perceber claramente que é muito variável de contexto ali, né? Para entender exatamente o que faz mais sentido naquele momento para nossa equipe. Mas até um ponto que eu nunca falei em público, assim, acho que vale mencionar, né? Que eu sempre fui a pessoa que puxou bastante pro lado esquerdo ali, né? De, pô, vamos fazer teste automatizado e tal. Então eu ajudei muitas equipes a implementarem testes automatizados, então meio que começarem do zero, inclusive, a fazerem testes ali. Eu sempre puxei bastante para esse lado. Mas aí, mais recentemente, eu comecei a perceber, ou pelo menos fiquei com uma pulga atrás da orelha, assim, no sentido de que, na minha, pelo menos que eu tenha tido contato, né, eu não encontrei nada de muito definitivo em relação a testes automatizados realmente garantem uma melhor qualidade em produção, ou pelo menos olhando mais pelo lado do negócio. Então, empresas que usam testes automatizados garantem um negócio, vão ter um negócio melhor, né, um produto melhor lá na ponta. Eu nunca vi nada muito relacionado, apesar de eventualmente ter um ou outro estudo que mostra isso, mas nada que fosse muito definitivo nesse sentido. Aí justamente a pulga que ficou atrás da minha orelha mais recentemente é de que em alguns casos, talvez até em muitos casos, faça mais sentido a gente ter o shift right do que ter o shift left. Então, eu não, é o tipo de coisa que eu não tenho certeza ainda, mas hoje eu pendo um pouco mais para o lado de vamos entender o que está acontecendo em produção, porque problemas vão acontecer de qualquer forma, e a gente precisa estar preparado para resolver da melhor forma possível. É claro que alguns a gente consegue evitar ali, e se a gente conseguir trabalhar para evitar esses que são simples e talvez até triviais em alguns casos, então a gente deveria estar fazendo isso. Exemplo típico aqui. Se eu tenho uma função que faz uma consulta no banco de dados e ela, enfim, faz um select estrela, alguma coisa assim, não tem limite, então se por qualquer motivo o banco de dados estiver com muitos registros, ou a tabela estiver com muitos registros, a gente vai ter problema, ou pode ter problema de performance. Então esse é um caso típico ali que obviamente a gente consegue testar antes, mas tem muitos casos que a gente não consegue nem imaginar o cenário, a gente só vai encontrar em produção mesmo. Então por isso, eu acho interessante, pelo menos hoje em dia, a gente investir mais em testes, não em testes, mas em uma observabilidade melhor para a gente encontrar problemas de produção e resolver rápido, do que necessariamente encher a nossa aplicação de teste. Mas, enfim, de novo, esse definitivamente não é um ponto aqui que dá para a gente cravar que um é melhor que o outro, mas eu acho que vai ter do contexto, né, de onde cada um está trabalhando, da experiência que cada um teve e do contexto ali onde a equipe está inserida. Boa. Eu concordo com vocês, acho que aqui não existe certo e errado, não existe melhor ou pior, existe o contexto que a gente está. Se eu fosse dar minha opinião aqui, eu vou ser sempre o defensor da automação. Seja shift left ou shift right, a gente investir em testes automatizados e investir em fluxos de deploy mais controlados com automação também. E por último, investir em observabilidade. Eu acho que investindo nessas três práticas ali da engenharia, a gente consegue chegar num time to market de shift right com um controle legal, né? Então, se eu fosse falar assim, invistam nesses três pontos, invistam em automação que vocês vão conseguir chegar num tempo de releases de produção muito próxima do shift right, só que com uma qualidade e com um controle maior. Uhum. Caramba, Bruno. Escolhe um lado, você ficou no isentão aí, viu? Em cima do muro, né? Ficou em cima do muro.
Mas é um bom ponto, a automatização é muito, muito legal, né? E é trade-off, né? Não existe certo e errado, né? Onde está a dor, onde está o contexto, onde está o negócio. Eu costumo sempre brincar, né? Que isso depende e morre quando você deixa de ser sênior, né? Você passou de sênior, agora é o contexto. Você é a pessoa que tem que correr atrás do contexto, tentar resolver, correr atrás do produto, correr atrás dos executivos, correr atrás de todo mundo e entender o contexto e com base nisso ajudar na decisão, né? Bom, com certeza. Bom, a gente vai finalizar por aqui. Bruno, eu queria deixar um espaço para você dar seus recados finais aí para quem estiver ouvindo a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês aqui, acho que o bate-papo foi super legal. É um tema que as pessoas discutem pouco, né? Então muita gente sempre fala de teste unitário, teste automatizado, ciclo de desenvolvimento, ou muitas vezes fala de DevOps, pipeline, mas pouca gente começa a fazer o trade-off da entrega com menos riscos versus uma entrega assumindo alguns riscos. E aí eu acho que aqui, recado final, sempre lembrem de estar muito alinhado com o time de produto, sempre lembrem de ter as métricas aqui e que não existe certo e errado, acho que vai do contexto, a gente tem cenário para um lado e para o outro. Então no final é isso, bate-papo super legal, acho que fica a reflexão aí para todos os ouvintes em cada conversa que tiver ali com o time de produto, tomar uma decisão se vai para um lado ou para o outro. Muito bom. E valeu também, Otávio, aí pelo papo. Um abraço aí, até mais. Abraço, galera. Até mais. Abraço.